Na aula de hoje estaremos falando sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Nós sabemos que no triângulo retângulo existem as relações métricas. São, na verdade, 5 relações métricas. As 4 que aqui estão anotadas, mais o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, nós acostumamos estudar ele separado. Então, o que importa agora no momento é vocês entenderem as 4 relações métricas no triângulo retângulo. Então, aqui nós temos as 4 e eu vou exemplificar cada uma delas para vocês. Então, vamos começar com o exemplo 1. Então, olha lá, eu tenho a minha relação métrica e nós vamos ver ela baseada no nosso triângulo retângulo. Lembrando que nós até escrevemos as relações métricas, elas existem no triângulo retângulo, ou seja, no triângulo que forma o nosso ângulo de 90 graus. Vamos fazer uma pequena recordação. Eu tenho o meu triângulo retângulo, lembrando que aqui, aonde forma o meu ângulo de 90 graus, certo? Então, vamos recordar. Vou trocar para ficar mais fácil para vocês. Vamos recordar. Aqui forma o meu ângulo de 90 graus, certo? Junto com o meu ângulo de 90 graus, eu tenho um L, onde esse L são os nossos catetos. Então, vamos lembrar isso. Ângulo de 90 graus, junto com eles, os nossos catetos. E em frente dele, eu tenho a minha hipotenusa. Ou seja, a união dos dois catetos, que é essa reta, é a nossa hipotenusa. Só para vocês lembrarem um pouco dos nomes que são dados ao nosso triângulo retângulo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se vocês observarem, é um triângulo retângulo, porém ele está nesta posição. Então, olha, cateto, que é o nosso B. Também o C, que também é o nosso cateto, e em frente ao nosso ângulo de 90, nós temos a nossa hipotenusa. Então, o que eu fiz em azul são os catetos e a nossa hipotenusa. Também olhamos que aqui eu tenho uma altura, onde eu escrevi em vermelho, já para vocês saberem diferenciar e ficar mais fácil também para o entendimento de vocês. Então, eu tenho a altura, que é onde eu divido esse nosso triângulo retângulo em duas partes. Ou seja, se você reparar, ficou, na verdade, 2 triângulos, certo até aqui? Então, vamos lá. A nossa altura relativa, esse H, eu chamo de altura relativa. Aqui eu tenho o M e o N. O que é o M e o N? O M, na verdade, ele é a projeção, nós chamamos de projeção do cateto. E o N também é a projeção do cateto B. Ou seja, o M e o N nós chamamos de projeções dos nossos catetos. E o M e o N, se nós olharmos, ele é exatamente a nossa hipotenusa. Ou seja, a soma de M mais N é igual à nossa hipotenusa. Mas vamos lá. Observe o meu primeiro exemplo. Eu tenho o meu triângulo retângulo e aqui eu quero calcular o Y. O Y, ele está assim, no lugar de quem no meu triângulo retângulo? Ele está ocupando, se você for analisar, ele está no lugar da minha altura relativa. Então, o Y é o nosso H. Então, vamos lá, ó. O Y é o nosso H. E agora, o 16, ele está no lugar de quem no nosso triângulo? No lugar do N. Então, o 16... ele é o nosso N. E o 4? O 4, ele está junto no mesmo lugar que quem? O M. Então, 4 é igual a M. Observando que eu tenho, na verdade, H
N e M, eu vou olhar entre as minhas relações métricas qual relação que eu tenho H, M e N. Se vocês observarem, a relação métrica que tem o H, o M e o N é a nossa primeira relação métrica. Primeira relação métrica, que é a relação que nós falamos que é a relação pódio. Por que pódio? Porque nós fazemos assim, ó. Ou seja, virou um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Entenderam? Então, como aqui é um pódio, nós vamos usar a nossa primeira relação métrica. Vamos lá, então, junto comigo? Então, olha, primeira relação métrica. Então, nós vamos usar a primeira relação métrica. Como que é mesmo a primeira relação métrica? H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, nós vamos utilizar a nossa primeira relação métrica. Então, vamos. Quem é o nosso H? Vamos substituir, tá bom? Já copiamos a fórmula. Agora, vamos substituir. Quem é o H? Quem é o M? E quem é o N? Vamos substituir junto comigo? Qual é o valor de H? Y. Então, Y elevado ao quadrado. Qual é o valor de M? 4. Multiplicando, qual é o valor de N? 16. Ou seja, Y ao quadrado é igual. Vamos fazer 16 vezes 4. 16 vezes 4 vai dar 64. Vamos lembrar, coisa que vocês já estudaram. O Y, ele está elevado ao quadrado. Como que eu faço para deixar, na verdade, essa incógnita Y sozinha, ou seja, essa letra sozinha? Nós temos que dar um jeito de tirar esse 2. Então, esse quadrado vai em forma de raiz quadrada de 64. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64? Vai ser o nosso número 8, porque 8 vezes 8, 64. Ou seja, a nossa altura relativa, ou seja, o nosso Y vale 8. Segundo exemplo, utilizando as relações métricas no triângulo retângulo. Foi dado este triângulo retângulo, onde nós temos o Y, o 4 e o 9. E nós queremos encontrar o valor de Y. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver, antes de começar, nós vamos ver qual a correspondência, qual é, na verdade, correspondente ao nosso triângulo original, ok? Qual é a semelhança? Então, qual parte faz cada letra dessa, ok? Então, vamos lá. O nosso Y, se você observar, aqui nós temos esse triângulo retângulo, certo? O Y, na verdade, ele está no lugar da hipotenusa. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou só tampar. Tampando, vocês viram que ficou um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho um quadradinho. Essa dica vai ser muito importante para você não ficar decorando forma. Tenta entender agora essa parte do exercício, ok? Então, olha bem, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Lembrando que eu estou analisando esse triângulo, certo? O Y, ele está no lugar de quem? Da nossa hipotenusa. Então, vamos lá. O nosso B é Y. Então, vamos lá. B é igual a Y. O Y, ele está sendo projetado em quem? No 4. Lembra que aqui, ó, é a projeção do nosso cateto? Se a projeção, então, olha, o nosso 4 está no lugar do N. Então, N é igual a 4. E quem é essa medida toda? É o nosso A. Então, A vale 9. Então, olha bem, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Nós temos, na verdade, se vocês observarem, este lado do nosso triângulo. Se nós temos esse lado do nosso triângulo, vamos observar.
qual dessas relações métricas que nós vamos usar para resolver este exercício. Bom, nós temos B, N e A. Qual dessas relações métricas tem B, N e A? É a nossa terceira relação. Então, a nossa terceira relação métrica. Ou seja, é essa aqui, ó. A nossa terceira relação métrica. O que nos diz ela? B ao quadrado é igual a N vezes o A, certo? Ou seja, B, vamos fazer o mesmo processo, tá bom? Quem é B, quem é N e quem é A. Quem é o nosso B? Bom, o nosso B é Y. Eu não sei se vocês notaram, mas quando nós fazemos isso aqui, ó, que são os dados do nosso problema, ajuda muito na hora de substituir na fórmula. Ou seja, eu já dar os nomes para cada letra ou para cada incógnita ou para cada número que a gente tem no nosso triângulo, tá bom? Isso já ajuda muito. Então, esses aqui, ó, na verdade, são os dados do nosso problema. E isso vai ajudar muito na hora de substituir na fórmula. Então, vamos lá. Quem é B? B vale Y. Quem é N? N vale 4. Quem é A? A vale 9. Substituímos, agora vamos resolver. Y ao quadrado é igual a 9 vezes o 4, 36. Bom, vocês já lembram que eu tenho que deixar a minha incógnita sozinha, ou seja, eu tenho que deixar a minha letra sozinha. Como eu faço isso? Então, Y é igual. O que é quadrado vai em forma de raiz. Raiz quadrada de 36. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Ou seja, nós temos aqui que o Y vale 6. Terceiro exemplo da nossa relação métrica. Observando o nosso triângulo retângulo, agora nós podemos observar que nós temos o Y, o 16 e o 25. Como são triângulos semelhantes, vamos ver qual parte corresponde a qual parte de um triângulo e outro, ok? Então, vamos lá. O Y, ele está no lugar de quem no nosso triângulo original? Do C. Então, vamos escrever. Lembra que os dados, ele ajuda bastante. Então, o Y é o nosso C. Então, C é igual a Y. O 16 é a projeção do nosso cateto. Sendo a projeção do nosso cateto, ele é igual a M. Então, M é igual a 16. E como nós temos a união do M com o N, nós temos o nosso A. O A vale 25. Certo até aqui? Então, novamente, o Y, ele está com o C, o 16 está com o M, assim como o 25 também está para A. Então, vamos lá. Se os dois são iguais, já colocamos aqui, ó, os dados do problema. Como eu disse, se você colocar os dados do problema, vai colaborar muito na hora de você resolver o exercício. Vamos lá? Bom, eu tenho C, M e A. Observando as minhas relações métricas, qual a relação métrica que eu tenho aqui, que tem o C, o M e o A? Olhando as 4 relações métricas, a relação métrica que eu tenho, o C, o M e o A, é a minha segunda relação métrica. Então, nós vamos estar utilizando a segunda relação métrica. Ou seja, o que nos diz a relação métrica? C ao quadrado é igual a M vezes A. Então, C ao quadrado é igual a M vezes A. Ou seja, vamos lá, estou fazendo parte a parte, tá bom? Passo a passo. Qual é o valor de C? Qual é o valor de M?
E qual é o valor de A? C. O nosso C é igual a Y. Então, Y ao quadrado. O M, 16. O A, 25. Ou seja, Y ao quadrado é igual. Quando nós fazermos 16 vezes o 25, nós vamos obter 400. Cheguei novamente. A minha incógnita, ou seja, a minha letra, tem um y ao quadrado. O que eu faço com esse quadrado mesmo? Então, vamos lá. Y é igual a raiz quadrada de 400. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 400? É o número 20. Ou seja, y é igual a 20. Lembrando que nós estamos vendo as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos lá. Eu tenho um triângulo retângulo onde eu tenho 3, 4, y e 5. A primeira coisa que nós vamos fazer é observar este triângulo que me foi dado junto com esse triângulo onde nós temos todas as relações métricas, ok? Então, vamos lá. O 3, ele é igual ao C. O 3 é a mesma coisa que o nosso C. Então, C é igual a 3. O 4, ele está no lugar do nosso B. Então, B é igual a 4. O Y, olha lá. O Y é a nossa altura relativa. Então, H é igual a Y. E o 5 é a nossa hipotenusa, é o nosso A. Ou seja, o nosso A vale 5. Fica a dica para vocês sempre fazerem os dados antes de começar a resolver. Vai ajudar bastante na hora da resolução. Olhando as nossas relações métricas, qual relação métrica que eu tenho? O C, o B, o H e o A. É a nossa quarta relação métrica. Por isso que eu falo que os dados nos ajudam bem. Então, a nossa relação métrica, que tem C, B, H e A, é a nossa quarta relação métrica. Então, vamos copiar aqui, ó, a nossa quarta relação métrica. O que diz a quarta relação métrica? Que B vezes C é igual a A vezes H. Então, isso é a nossa quarta relação métrica. Vamos pro processo de resolução. Quem é B? Quem é C? Quem é A? E quem é H? Vamos lá? O nosso B. B vale 4. Multiplicado pelo C. Quanto vale o C? 3. A. O nosso A vale 5. E o H é o Y, aonde eu estou procurando. Vocês viram como fica bem mais fácil eu já colocar os meus dados e na hora de substituir, fica mais fácil visualizar cada valor. Então, vamos agora para a nossa resolução. 4 vezes 3, 12. 12 é igual a 5y. Bom, eu tenho 12 no primeiro membro e o 5y no segundo membro. Lembrando que eu vou inverter os membros, isso porque é uma igualdade, por isso que eu posso fazer isso. Eu vou inverter os membros só para ficar mais fácil deixar a incógnita no primeiro termo, ou seja, deixar a letra no primeiro termo, ok? Então, nós vamos fazer 5y é igual a 12. Lembra da propriedade, ó? O que está multiplicando, qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, o 5 que está multiplicando, nós vamos levar ele para o outro lado, dividindo. Ou seja, o nosso y é igual a 12 dividido por 5.
5. Então, y, vou fazer aqui do lado, y é igual a 2,4. Então, resolvemos aí as atividades envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo.